profeta Miguel fica revoltado nas redes sociais com os comentários dos internautas e diz que a crítica deles ele come com farinha e chama eles de fracassados. Em um podcast, a pastora Sara Shiva comenta sobre a questão de ser posto no altar adolescentes imaturos e comprova aquilo que Miguel falou no quesito de termos de ter pastores, autoridades aqui na terra, porque isso salvou ela muitas vezes, quando era imatura, temos uma liderança para apontar o caminho. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Se ainda não é inscrito, faça agora, ative o sininho das notificações e todos os dias nós estamos postando vídeo no canal, compartilhe com seus amigos e eu creio que Deus vai abençoar a tua vida e a vida dele e a vida dela. Estamos juntos. Ouve esse barulho de glória a Deus e de aleluia. Eu vou dar lugar, Tirolés. Primeira profecia para quem veio para dar glória a Deus, aleluia. Se o irmão que está do teu lado não está dando glória a Deus, chuta que é macumba mal trabalhada. Tem coisas que não tem mão do diabo. Tem coisas que não tem a influência de pessoas. Tem coisas que foi o próprio Deus que permitiu. Foi o próprio Deus que deixou. Mas qual é o propósito, missionário? O propósito é que hoje você não pode, mas amanhã o teu testemunho vai ser de vitória. Poucos aqui estão entendendo o que eu estou fazendo. A casa é minha e vai ter culto lá. Meus amados irmãos, olha como que ele responde aqui, ó, os comentários. Fala, bando de fracassado. A crítica de vocês eu como com farinha. Olha a soberba, meus irmãos. Olha só ele respondendo as pessoas lá no Instagram dele. Fala, bando de fracassado. A crítica de vocês, eu como com farinha. Olha aí, meu irmão. É inacreditável. Viralizou na internet nos últimos dias um jovem pastor chamado Miguel. Já ouviu falar? Eu ouvi falar. Não, é um menino adolescente. Todo mundo ouviu falar. É um adolescente, não é? Que fala bonito, todo impostado. The king, the power, the measure, the best. Ele fala isso? Oi. Que engraçado. Essa parte eu não vi. Não? Não, eu só... Porque eu tenho um amigo, o Alex Passos, casado com a Carla, que ele postou e eu sigo ele. Ele postou alguma coisa sobre esse menino. Eu acho que era sobre esse menino. O menino que nasceu sem as cordas vocais e sem os tímpanos. Sei, eu só sei que era um menino que ele tava falando num podcast todo impostado, assim. Ele é jovem. É. E aí o pessoal, ele diz, pô, o pessoal tá implicando porque ele é um tipo pregador jovem. É. E aí eu fui lá e fiz um comentário. Qual foi o seu comentário? Meu comentário foi o seguinte: o altar não é lugar para crianças nem para adolescentes. O altar, na Bíblia, ele era a linha de frente da batalha de guerra. Os levitas e sacerdotes eram pessoas que ocupavam lugar no altar. O altar
ele é feito para os guerreiros mais treinados, adestrados, preparados para a guerra. Colocar uma criança ou um adolescente no altar é também uma grande irresponsabilidade, tanto dos pais quanto da liderança. Nós não temos Samuel, por exemplo, quando ele foi levado criança para ser entregue, para ser preparado como sacerdote, nós não Sim. temos Samuel ministrando no altar criança. Ele foi preparado e treinado, só foi ministrar no altar já adulto. E existe, infelizmente, uma cultura em muitas igrejas de pais e mães que têm problema de autoestima, que querem se realizar na vida dos próprios filhos. Então, porque Deus usa meu filho, então eu vou pôr o meu filho no altar. Mas Deus usa qualquer um. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Tem Deus. 2 vídeos dele que são os mais polêmicos. Tem um que é o seguinte. Ele falou assim, qual o problema de eu pedir uma oferta? Se eu falar que pra pessoa me dar uma oferta de 10 mil, a pessoa, se ela quiser, ela dá. Não tô botando uma arma na cabeça dela. O problema não é ele falar sobre oferta ou não. O problema é ele ser um adolescente. É cientificamente provado que a mente, o cérebro do adolescente, a alma, a mente do adolescente não está formada. Não está pronta para a vida. O adolescente ele está na formação altos e baixos de hormônios e etc, etc. Ele precisa amadurecer. Ele vai mudar de ideia muitas vezes. Quantas e quantas histórias nós vimos de adolescentes que os pais colocaram no altar e que depois, posteriormente, se desviaram. Então, E se tornaram uma vergonha para o evangelho. Por quê? Porque tem ali o filho. Nós temos um exemplo famoso mundialmente, que é a Katy Perry. A Katy Perry, filha de pastores, né? filha de pastores, colocada muito pequena no altar. O que aconteceu? Não tinha maturidade, o cérebro está em formação, não tem certeza se é isso que quer. Aí depois vira o quê? Um vexame pro evangelho. Por quê? Porque agora tem tudo gravado, ela cantando para Jesus e depois falando que vendeu a alma pro diabo. Ainda que pode Ela ser que falou seja mesmo, uma né? brincadeira. Falou mesmo. Ela falou. Ainda Eu vi que o Daniel pode Lopes ser falando. que seja uma brincadeira. A gente não sabe se ela brincou. Não se brinca com isso, mas pode ser que seja. Ela Eu falou, não quero mas ela julgá-la, falou. ok? Mas ela falou, tem gravado isso. Só que, mesmo que seja uma brincadeira, cara, que vergonha! Quantas pessoas podem, né, ter a sua fé minada por causa desse tipo de conduta? Então, qual foi meu comentário ali no post do meu amigo, do Alex? Olha, gente, minha opinião, altar não é para criança. Altar não é para adolescente. Altar tem que ser um local de reverência, de temor. E a igreja, se quiser prosperar, tem que ensinar o temor do altar. O altar tem que ser um local que as pessoas têm que ter temor e tremor para subir. Elas têm que olhar com reverência, não qualquer um sobe, coleguinha. Imagina as crianças, os adolescentes da igreja vendo isso. Então, eu vou... Vira um local de vaidade. Eu vou falar entendeu? mais, então, já que você já comentou que criança, né, no lugar de criança não é no altar, tem um outro que ele fala, e aí é um negócio estranho, porque ele fala que ele nasceu sem os tímpanos, Sim. surdo, E viveu um milagre? mudo, Que sem as bênção. cordas vocais, Que e viveu um lindo. milagre. Que lindo. E aí, num podcast, quando ele falou isso, o cara falou assim, não, mas você nasceu sem nada? Ou, tipo, se tinha alguma coisa que foi corrigida e tal. Não, Sim. nasci sem. Tem até o laudo. Certo. E Que aí, lindo, que história linda, né? então, e aí ele falou que tinha um laudo. Aí o cara pediu o laudo e pediu pra ele voltar no podcast. E aí? E aí que não tinha um laudo, disse que entraram na casa dele e roubaram o laudo. Roubaram o laudo? Que coisa estranha. E aí? Não, então, o ladrão entrou lá e roubou ele de tudo que podia roubar, pra dizer que roubou ele o não laudo. ia levar o laudo, ele disse que roubaram o laudo como desculpa de por que ele não ia levar o laudo? É. Aí é um caô, né? Como diz o carioca, ou como diz o paulista, um migué, né? Deu um migué, né? E aí agora... O paulista diria Miguel, o carioca o caô. É um Não, caô, aí conversa. beleza. Aí agora tem um terceiro que é o seguinte. Ele falou o seguinte, você precisa ter pastor, irmão. Ah, pastor, meu pastor é Jesus. Tá amarrado. Todo mundo tem que ter pastor. Pastor é Jesus acima de todos, óbvio. Mas quando você vai amadurecendo em Deus, principalmente no período que você é novo na fé, principalmente um jovem, um adolescente, você precisa ter uma liderança espiritual. Por quê? Porque Deus vai usar a sua liderança. Entendeu? A Bíblia diz que se você não ama quem você vê, o teu irmão que você vê, como é que você vai amar quem você não vê? Ou seja, a gente tem um exercício de amor, de obediência, de ouvir, de se submeter a uma liderança. Como é que eu vou dizer que eu me submeto a Deus se eu não tenho um pastor que diz, filha, faz assim, assim, eu tenho para poder ver se eu realmente sou capaz de obedecer a uma liderança?
Sabe, muitas vezes obedecer aos meus pastores salvou minha vida. Muitas vezes. Salvou de eu ser uma pessoa que desse escândalo quando eu era uma pessoa imatura. Quando eu me converti, eu queria subir no altar, mesmo cantando no mundo, eu queria cantar na igreja. Se eu não tivesse liderança, que me disse, filha, o altar não é um palco para dar show. O altar é a linha de frente da batalha de guerra. Se tu subir com brecha, o primeiro tiro espiritual, quem cai é você. Hoje eu não seria Sara Shiva, eu seria mais uma que passou, falou que era crente e envergonhou Jesus. Por quê? Porque eu não teria conseguido me consagrar, ser firme, não teria conseguido vencer várias áreas demoníacas. Por quê? Porque eu estaria exposta num local de guerra, sem preparo. Então eu tive liderança que disse, filha, não é tempo. Meus líderes disseram, não é tempo para você ainda cantar na igreja, você tem um trabalho secular. Então, eu acho que o que falta é um pouco disso. Então eu me submeti à minha liderança, como crendo que Deus estava orientando a eles, como crendo que eles eram a boca de Deus na minha vida, e Deus me honrou por eu submeter a eles. Tá faltando para ele é não estar no altar. Ele pode estar ali na igreja, estudando, aprendendo, mas ministrar não é dado para uma criança ou um adolescente. É muita responsabilidade. O meu adolescente quer ser usado por Deus. Fala para ele entrar no quarto dele, ser cheio do Espírito Santo, ser usado em casa, com a família. O altar não é um local que se brinca, não se põe um adolescente. Vamos lá, vamos comparar o altar com a linha de frente de uma batalha de guerra. A guerra lá da Rússia que tá tendo, ok? Você colocaria um menino de 10, 12 anos com uma metralhadora na mão na linha de frente? Não. Por que colocar na batalha espiritual? Isso, quando os pais colocam, muitos pais têm problema de baixa autoestima. Eles querem se valer nos filhos. Meu filho é um problema emocional. E eles estão arriscando a vida dos filhos. Você sabe que eu já fiz uma pesquisa pessoal por 5 anos. Eu pesquisei todas as igrejas que eu ia, eu fazia essa pesquisa. Eu perguntava aonde que tinha filhos desviados, quem tinha filhos desviados, mandava levantar o braço. Eu descobri que 90% dos filhos de cristãos desviados da igreja, seja evangélica ou católica, 90% os pais tinham colocado criança no altar. O que significa isso? Com certeza no mundo espiritual, o inferno marca, porque você expõe tua criança, você não protege tua criança. A criança não tem estrutura para ser marcada, carta marcada de Satanás. As pessoas pensam que subir no altar você está mais perto de Deus. E as pessoas têm a ideia ao contrário. Ser usado é a melhor coisa. Não, melhor coisa não é ser usado, é ser aprovado. Porque tem pessoas que são usadas e vão para o inferno. Está na Bíblia, Mateus capítulo 7, verso 21, 22. Está escrito, Jesus falando, muitos em meu nome farão isso, isso e isso. Expulsarão até demônios e farão até milagres. E eu vou dizer abertamente, nunca te conheci, sai de perto de mim. Você que pratica iniquidade. Ou seja, ser usado por Deus não significa ser aprovado. As pessoas perseguem ser usado porque o ser usado atrai holofote, o altar, o palco da igreja, que é o altar, atrai holofote, aplauso, as pessoas querem a vaidade. O ser usado não é o ser aprovado, o aprovado é lá na tua casa, é lá no teu quarto, é o teu tempo sozinho no secreto, é quando ninguém tá vendo, é quando Satanás passa uma bandeja para você e você diz o não sem nenhuma plateia ver. Ali é a aprovação, ali é onde você recebe o carimbo de aprovado, é ali que vem a verdadeira autoridade. E criança, adolescente, não tem maturidade para entender isso. Só que nós vivemos na igreja brasileira, seja evangélica ou católica, eu acho que o evangélico é muito pior do que o católico nesse ponto, porque o católico ainda tem mais temor. Eu vejo muito mais preocupação sobre isso na igreja católica, porque são mais restritos para quem sobe no altar na igreja católica. E na igreja evangélica virou praticamente uma bagunça. Se eu não conhecesse o profeta Mirim Miguel através das mídias sociais, pessoalmente não o conheço, eu diria que ele é usuário de drogas. Há muitas vezes um comportamento estranho desse menino parece de alguém que está drogado. Eu teria motivos para pensar isso, além dos trejeitos, dos cacoetes dele, porque pastores como Elson de Assis, como Adaildo Costa e como um outro pastor amigo do Marco Feliciano, que até tentou matar a esposa, eram usuários de drogas, confessos, né? Então, existem muitos usuários de drogas. E principalmente o Adaildo Costa tinha esse tu do helicóptero, que eu acho que Adaildo Costa tinha, e acho que o pastor do Miguel, o Massinho, tem também. Até nesse quesito eu diria que um líder dessa forma é ruim.
ter um líder que inspire uma criança a agir como se fosse um drogado, um doido. A não ser que o líder seja a mesma coisa, que parece que é a mesma coisa. Então, isso é apenas a minha opinião. Eu não estou dizendo que ele faz isso. Eu estou dizendo que parece pelo comportamento amalucado dele. Eu gostaria de dizer ao Miguel também, agora eu vou falar em nome de Jesus, eu vou falar com temor e tremor. Miguel, a sua vida está em perigo. Que o Criador guarde a sua vida. Você é muito tenro, muito jovem, muito imaturo. A população de hoje é um povo ensandecido. Já dizia o irmão Rubens Sodré, esse povo dá bom dia para você hoje, porque está tudo normal. Mas se acontecesse uma pandemia e uma nova greve de caminhões e faltasse comida na prateleira, na hora que os pais vissem os filhos com fome, botariam máscaras, pegariam armas e virariam a zona. Onde houvesse depósito, podia ser do amigo, saqueariam. O negócio de bom dia, tudo bem, acabaria, viraria uma zona. Porque esse povo é ensandecido. Esse povo está simplesmente alucinado. Os políticos e os religiosos ajudaram nesse processo. E a elite global, as lideranças, com o seu manuseio de leis repressivas e de todo tipo de males e, podemos dizer assim, desastres que eles dizem que são naturais, deixou o povo tenso. O que eu quero dizer, Miguel? Já ouvi que em alguma igreja que souberam que você estava pregando, pessoas quiseram se juntar para te linchar. Muito cuidado, porque hoje é moda. Diga-se de passagem, Bahia, Manaus e Rio de Janeiro, por qualquer coisa, por qualquer informação, as pessoas estão lixando, agredindo os outros. E você está com uma fama muito grande de uma pessoa que não é honesta na fé. Então, muito cuidado, que o Pai te guarde, que haja uma mudança na tua vida, porque está algo perigoso. Para a Sara Shiva, eu queria pontuar algumas coisas aqui. Eu queria dizer que uma coisa que nunca deveria ter existido no mundo chama-se altar. É a minha forma de ver, a minha forma de pensar. Eu já preguei muito sobre altar, eu já acreditei muito na questão do altar. Eu sempre vi o altar como uma tipologia de Cristo. E eu lembro que uma das mensagens que eu mais gostava do pastor Napoleão Falcão era: temos um altar. Eu sempre fui fascinado por a questão do altar. Mas indo para a realidade, antes da fé dos hebreus sempre tiveram um altar e houve sacrifícios humanos. E não era nada do Criador. Era terrível tanto o sacrifício de seres humanos como de animais. E ainda hoje, em círculos de magia negra, voodoo e outras coisas mais, segundo informações, é triste e terrível a questão do sacrifício. Então, eu digo o seguinte: Jeremias falou pela boca do Criador, ou o Criador falou na boca de Jeremias: eu nunca pedi sacrifício em altar. Nunca pedi sacrifício, né, que era feito no altar. E aí é o seguinte, você vê Noé, ele plantou uma vinha. Aliás, ele erigiu um altar para Deus, uma coisa que nunca o Criador pediu. Ele fez um altar e depois já fez uma vinha, bebeu, embriagou-se e amaldiçoou a Cão. E houve tanta coisa negra na terra com a maldição de Noé. Se é verdade, isso não é apenas uma mitologia. Ele tinha feito o altar poderia santificá-lo, ele não ia plantar uma vinha imediatamente. Parece que no capítulo 8 de Gênesis ele faz um altar e no 9 ele plantou uma vinha e fica embriagado. Eu sei que a questão do altar nunca foi uma coisa agradável ao Criador, segundo Jeremias, mas sempre houve algum Deus falso se fazendo passar pelo Criador e pedindo sacrifício em altar. Salomão fez sacrifícios para Deus e escureceu o céu com a fumaça do sacrifício, mas Deus continuou dizendo que não pediu sacrifício. Mas o Deus que apareceu a Salomão também foi numa nuvem escura que parecia de chuva, ao invés de uma nuvem de Shekinah, que não em templo, mas no tabernáculo dos levitas, uma empanadazinha de pele de animais que eles carregavam nos ombros, uma luz resplandecente e cintilante. Agora, ao invés disso, uma nuvem escura. E Salomão fez um sacrifício abominável a um Deus que surgiu nas trevas, e ele erigiu não só um altar, 1000 altares, e cometeu simplesmente bruxarias contra o Criador, deixando depois do livro de Cantares, do livro do Eclesiastes, Provérbios, livros tão bons,
mas ele deixou as goécia, ou chamado goétia, clavículas e pequena chave, grimórios de invocação de demônios. Fez 1000 altares para deuses desconhecidos, porque para o Criador não há altar, a não ser o coração do ser humano. Então é o seguinte, Jefté foi uma batalha contra os midianitas, se não me falha a memória. Tudo que a gente fala deveria corrigir tudo com a escritura. Se houver algum equívoco, me corrige. E ele disse que ia para a batalha. E se ele vencesse, quando ele voltasse, quem saísse ao encontro dele, ele sacrificaria no altar. E quando ele chegou, quem saiu foi a filha. Ele ficou muito triste, mas sacrificou a filha no altar. Ela pediu só permissão para se despedir de umas amigas e se despedir, chorar pela virgindade, porque nunca iria conhecer um varão, ela ia morrer sem casar, que para eles era uma coisa importante, ter família, mas por causa do sacrifício dele. Eu tenho certeza que o Deus que aceitou o sacrifício dela não foi o pai do Messias. Não, é um outro Deus diferente. Agora, eu digo o seguinte, essa questão de altar e de sacrifícios nós aprendemos. Deixa eu lembrar uma coisa a vocês. Eu não estou falando em nome de veganos, porque, na verdade, eu nem sei direito o que é ser vegano. Eu sei que é não comer nada que tenha origem animal e alguma coisa do tipo assim, não usar nada também. Eu sabia um pouco mais sobre vegetariano. Agora, eu digo que eu tenho certeza que nós nascemos aqui no Brasil, por exemplo, numa cultura de sacrifícios que certamente não seria nem agradável aos olhos do Criador. É apenas o meu pensamento, eu não estou dizendo que seja dessa forma. Mas que eu vi até um vídeo importante na internet há 10 anos atrás, o título era O Melhor Vídeo do Mundo, parece que era esse o título. E o comentador dizia que nós não fomos feitos para sacrificar outras vidas e comer. Se tivesse sido assim, se deixasse no berço de um bebê um coelhinho e uma maçã, depois fosse olhar lá, ele teria ruído a maçã e estaria brincando com o coelho. E se tivéssemos nascido para sermos predadores e tirar outras vidas ou sacrificar em altares, nós teríamos certamente garras afiadas e teremos presas para ataques, e certamente se deixasse um coelhinho e uma maçã no berço de uma criança fosse ver, a maçã estava lá, de lado, e certamente ele ia ter mordido, ia ter estraçalhado o coelhinho, né? Mas não fomos feitos para isso, mas nós nascemos numa cultura e numa tradição oral de matar, de comer, e acostumados com isso. E eu penso aqui que ao invés de bênção, em muitos dos casos poderia ser maldição. Porque tudo que o ser humano faz aqui no Brasil é sacrificando, é tirando vida, é derramando sangue. Todo final de semana. Qual é a diversão? Churrasco. É matar, é sacrificar, é queimar carne. Direto. Churrasco. Vai casar. Vai casar, tem de matar os bichos, né? Até nos evangelhos diz que alguém ia fazer o casamento. Olha, os bois já foram mortos, os animais sacrificados para o casamento. Aí fazer um casamento, sacrifica animal. Começa com sacrifício, né? E aí é o seguinte, Jesus falou, sim, antes de falar o que Jesus disse, no Natal, matar peru no Natal. Eu fico incomodado quando as pessoas dizem, vou fazer aqui, mostrar uma receita boa, escondidinho de carne, é feito de carne, é feito disso, é feito daquilo. Pô, por que você não faz uma receita da pele do teu braço? Tem de ser tirando vidas, né? Mas, enfim, e falando de sacrifícios também, né? Nasce os pintinhos nas granjas, aí pegam eles, queimam a pontinha do bico, que é mole ainda, não é duro, é mole, queima e dói, para que ele não coma, não escolha a comida, porque quando tem bico escolhe a comida, para comer a ração, da forma que for engolir, né, em 40 dias ser abatido, e é jogado na esteira, rolando igual pedras. Veja que o processo, para ser abatido em 40 dias, o processo do sacrifício é uma coisa terrível. Mas no Brasil é assim, tudo é sacrifício. Aí eu até penso, como é que um casamento vai ser abençoado? Vai casar, já sacrifica um monte de animais para o seu casamento. Aí, isso é um pensamento, não estou dizendo que é doutrina, não estou dizendo que é assim que a Bíblia ensina, não estou dizendo que isso é a verdade, eu estou dizendo que é o que eu penso, eu estou pensando sobre isso, né? Sim, o que Jesus falou? Ele falou há 2.500 anos atrás, para a samaritana, o dia já veio e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores não adorarão. O pessoal adorava com sacrifício, nem no templo de Jerusalém e nem no monte dos samaritanos, onde fazia sacrifício. É em espírito. Então a vontade perfeita do Criador é que o nosso altar seja a mente, o coração, a racionalidade, em espírito. Não é sacrificar vida nenhuma, nem de pessoas, nem de animais, nem de seres humanos, para ficar dando dinheiro e sacrifício.
É isso que eu observo, né? Agora, é claro que a pastora Sara Shiva, ela iria apoiar o altar, porque ela tem um altar físico, um templo, porque lá naquele altar ela pode falar coisas que não é nem verdadeiras, e lá é lugar de depósito de grana, de dinheiro, para ela luxar, ela e todos os demais líderes. Agora, eu, como não tenho templo, dirigi templo, preguei nos templos, saí fora pela direção que o Pai me deu. Você é livre para discordar, achar que eu estou falando heresia, não tem importância. Cuidado com o que você comenta. Eu agradeço os que comentam com racionalidade, porque aqueles que comentam sem entendimento, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então eu entendo de a Sara Shiva falar que eu sei que o que as pessoas esperam é porque ela está pontuando, falando sobre o profeta Mirim Miguel, mas eu quis fazer essas observações aqui, não é? Então, dizer que devemos ter um altar e ter cuidado para não botar a pessoa jovem, e também dizer que devemos ter líderes, pastores, sim, porque ela é líder, ela é pastora e por isso vai dizer isso. Mas eu mesmo sendo líder, sendo pastor, religiosamente falando, eu digo que você não precisa do pastor Frank Lima para lhe liderar. Eu estou aqui para ajudar a abrir a sua mente, você tem a Bíblia na mão, você tem ouvidos para ouvir, tem olhos para ver, para seguir o seu caminho sem precisar de mim. Você me encontrou pelo caminho dando um grito de alerta dizendo, cuidado, estrada perigosa, só isso. Não precisa de mim. Você já tem tudo, tem um cérebro que o Pai te deu, né? Pois bem, o altar hoje virou lugar de mentira e de depósito de dinheiro. É o que está acontecendo. As pessoas usam o altar. Eu vi o pastor Cezino Bernardino falando no ouvido de Marco Feliciano em 2011, porque eu estava no púlpito lá do pavilhão, juntinho, ouvindo o pastor Cezino dizendo, use 1 hora, 2 horas, fale o que tiver de falar para tirar a oferta. Entendeu? Então, é um lugar de persuasão da doutrina, do ensino, não. No final das contas, fale o que falar, no final se quer tirar dinheiro todos os dias. É isso que virou esses altares. E antes eram sacrifícios de animais, agora são sacrifícios de pessoas. Para mim isso é uma abominação. Não é? O altar de Deus, ele é o nosso coração. Isso é algo inimanipulável. Se o altar do Criador está no seu entendimento, no seu coração, está dentro de você, não tem como ninguém lhe manipular. E através disso tirar dinheiro, nem fazer você agir errado. Ao invés de pegar alguma oferta, ajudar um carente, dá para quem já é rico e está luxando. É uma coisa abominável. Uma das coisas mais abomináveis que eu vejo no século XXI, nesse período de 2025 na minha vida, é saber que no Brasil tanta gente passa fome e necessidade. E as pessoas pegam dinheiro e dão para o bilionário Edir Macedo, o bilionário, pode dizer que é milionário Valdemiro Santiago, o milionário Silas Malafaia e outros mais aí. É muito abominável. Pessoas que já têm corporações evangélicas, que já têm, são setores riquíssimos, é muita grana que eles arrastam, e todo mundo dando dinheiro para eles ainda, ao invés de ajudar os carentes, os famintos que precisam de ajuda, né? Quantas pessoas passam a vida toda sem ter uma casa, sofrendo, pagando aluguel com dificuldade? Mas esses homens constroem templos suntuosos, gigantes, pavilhões enormes, cheio de gente para dar dinheiro para eles. Que coisa abominável, meu Criador. Que coisa horrível. Pois bem, e sobre pastor, líder, que a Sara Shiva falou também sobre liderança. Deus nos criou para sermos livres. Não é para termos líderes, é para sermos livres. Ele não falou que era para nós espalharmos na terra e termos líderes, não. Ele disse, multiplicar e enchei-vos a terra. Era para nós liderarmos a terra, mas todo mundo com as suas vidas, suas aptidões, seus talentos. Não era para termos líderes. A liderança horrível começou com Nimrod, desafiando o Criador, ao invés de se espalhar na terra, juntando esse povo, dizendo para fazer a Torre de Babel e para fazer o nome, e o nome foi dele, iniciou-se religiões, seitas, heresias, línguas e dialetos ali, e as religiões mundiais surgiram de lá de Nimrod, e por que não dizer a escravidão da mentalidade humana nas religiões e na política, nasceu lá de Nimrod na Torre de Babel, porque desafiou o Criador. O Criador não precisa de líder como Nimrod que desafia, de vamos nos juntar aqui e fazer uma torre até o céu, não. As pessoas precisam se espalhar, encher esse planeta e viver suas vidas da forma que achar melhor, com a liberdade que o Criador deu. Essa é uma realidade. Os líderes políticos escravizaram o nosso Brasil.
pegando toda a riqueza, todo o ouro, todos os minérios, vendendo a preço de banana e repartindo entre eles a riqueza. E até as estatais criadas para gerar dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança, têm sido vendida e eles têm usufruído. Aqui na década de 20 para 30, o Lampião, ele sabia que ia passar, aqui no Nordeste, acho que em Pernambuco, ia passar um trem com um carregamento de ouro, que era para distribuir entre os parlamentares. Ele foi procurar interceptar o trem e roubar o trem, a diligência, roubar para eles, porque ia ser dividido entre os políticos. Quantas vezes pegaram bilhões e repartiram entre deputados, entre governantes do nosso país? Então eu digo, se nós não tivéssemos políticos, se vivêssemos no estilo que havia antigamente, eu não vou dizer apenas de fazendeiros, mas de pessoas, agricultores, de pessoas mesmo que gerassem indústria, mas que tivesse todo mundo a sua forma de trabalhar. Um fazia rapadura, outro tinha farinhada, outro plantava milho, outro plantava feijão, outro plantava algodão, e as pessoas negociavam, trocavam, e todo mundo vivia bem. Todo mundo vivia bem, mas com a Revolução Industrial e com os bancos emprestando dinheiro para os fazendeiros, aliás, dando máquinas, industrializando as coisas da fazenda e manipulando o clima para que não chovesse e que não houvesse como os fazendeiros pagarem, e acabando com as fazendas e tornando tudo indústria e dominando as pessoas, pronto, acabou. A liberdade do homem foi se acabando e o homem se tornou refém de líderes. Eu vejo que o líder que devemos ter é o Criador, nos dando liberdade para irmos onde nós quisermos. Mas a liderança política já é provada já. A liderança política é que escravizou o nosso país, que vive em miséria, em terceiro mundo, um país continental que deveria ser de primeiro mundo, o mais rico do planeta deveria ser, com tanta riqueza, mas que foi dominado por políticos. O Banco Central que está no nosso país, para o presidente pegar dinheiro, não é do Brasil, são de banqueiros internacionais. Jazida de ouro em Minas Gerais, onde já foi extraído mais de 40 toneladas de ouro, são franceses que são os donos, são os estrangeiros que vêm. Existem em Minas Gerais várias bandeiras de diversos países que vêm comprar os minérios, as riquezas daqui baratinho, só quem usufrui disso são políticos. Então isso é provado. Líderes religiosos escravizaram o Brasil. Homem como Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Silas Malafaia e muitos outros saem na revista Forbes dos Estados Unidos como bilionários. Homens riquíssimos como o Valdemiro Santiago tem 7 aviões. Eles têm fazendas em Mato Grosso, Rio Grande do Sul, em Mato Grosso, Pantanal. São riquíssimos, as riquezas deles davam para suprir a necessidade de todos os brasileiros, mas eles dominaram as mentes das pessoas com o evangelho falso. Olha que coisa triste as lideranças. Os empresários escravizaram os trabalhadores. Os senhores feudais, os donos dos escravos, viram que eles dando chicotadas, eles ameaçando os escravos, queimando com ferro quente e dividindo as famílias deles e fazendo eles sofrerem, eles produziam pouco. Então eles tiveram a ideia, eles disseram, se nós dissermos para eles, entregando carta de euforia e dissermos, vocês estão livres agora, você é livre para fazer o que quiser, mas eu vou lhe fazer um convite, se você quiser trabalhar para mim, eu vou te pagar, você vai trabalhar com liberdade para cuidar da tua família. Então, agora os escravos veriam isso com bons olhos. E como tem família, ele diria, eu vou alugar a casa para você, tá aqui a casa, eu alugo, entendeu? Vai ter o barracão, você vai comprar, fazer a feira do meu nome, ou então vai comprar de mim, e a gente vai descontar no final do mês. E fazendo isso, eles conseguiram ter essas pessoas trabalhando, lucrando apenas 25% do seu suor e sendo escravo dessas pessoas. Então hoje a indústria, que hoje já foi muito extinta pela automação, né, pela tecnologia, mas as pessoas são escravos remunerados. Lembro que o meu amigo de Santa Cecília, São Paulo, Silvio Santos, disse, eu perdi minha vida. 36 anos trabalhando pela Petrobras, estive numa repartição trabalhista a minha vida toda. Deixei de me divertir, de viver minha vida preso lá dentro. E agora estou aposentado, mas estou doente e perdi a minha vida dentro de uma repartição. Ou seja, os empresários conseguiram, muitas vezes, dominar, controlar as vidas das pessoas que se tornaram escravos dele. Então, escravos da política, escravos dos líderes religiosos e escravos dos empresários. Isso não é correto. O homem tem de ser líder da própria vida, da própria família, gerar sua renda, viver a vida sem ser escravo dos outros. Isso é o meu pensamento.
Eu não estou dizendo que isso é filosofia, que isso é a Bíblia, que isso é as leis trabalhistas, que isso é o direito, que isso é o juízo. Eu não estou indo contra as leis. Eu estou dizendo que é a forma que eu estou percebendo, eu estou vendo. Quero que você diga nos comentários o que você acha. Não sou um revolucionário que estou formando opiniões, eu não sou político. Eu não quero ser político. Já tenho mais de 40 anos, recebi muitos convites para ser vereador, para começar como vereador em diversos municípios onde trabalhei. Aqui mesmo onde eu moro eu recebi convite, eu nunca quis ser. Fui convidado até para ser conselheiro do prefeito daqui do município de Quixeré, Ceará, região Jaguaribe. E não quero, como já fui líder de igreja 8 anos, como mais novo da Assembleia de Deus, Ministério Belém, que é templo central aqui no Ceará, e mais de 10 anos itinerante pelo Brasil, preguei também em Camboriú, no maior evento do Brasil, dos evangélicos de pregação, Camboriú. A primeira palavra que eu falei em Camboriú está aqui no canal, Pregando nos Gideões Missionários, em Camboriú. Inclusive o ex-presidente, o pastor Cezino Bernardino e o filho Real Bernardino estão presentes nesse vídeo, você pode ver, falando sobre o trailer do arrebatamento. Eu apenas estou expressando a minha opinião, minha forma de ver. Então, o que Jesus disse, para concluir? Jesus disse o seguinte: o maior entre vós seja o que serve. Eu entendo que um líder é aquele que serve. Eu falei isso na igreja Assembleia de Deus, lá de Água Fria, um bairro de Cubatão, Santo, São Paulo, lá para um pastor chamado Gerardo. Na hora que eu fui pregar e o irmão diácono trouxe água, eu falei, olha, se vivêssemos o evangelho verdadeiro, se praticássemos, era o pastor Gerardo e eu, pastor Geraldo? Não, Geraldo não. Ferreira, pastor Ferreira, de Água Fria, Cubatão, Santos, São Paulo. Pastor Ferreira, era o pastor Ferreira e eu que deveríamos dar água para os irmãos, não os irmãos trazer para nós, porque, na verdade, o líder, o maior não é o que é servido, é o que serve. Então, nós, sendo líder, ele sendo pastor e eu, deveríamos servir aos irmãos a água, né? Jesus fez isso lavando os pés dos discípulos. Então, eu quero dizer que o líder é aquele que serve. Então aí, esses líderes aí, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Agenor Truque, agora Miguel Oliveira, Vitória Souza, esses que prega, Camila Barros, Leonardo Salles, que o pessoal está servindo, dando dinheiro para eles, está errado. Era para eles servirem aos carentes, pegar as riquezas que têm e distribuindo com os carentes. Se eles não fazem isso, não ouçam eles não são líderes. Então Jesus foi quem disse que o maior é o que serve. Por isso eu acredito nessa liberdade. Aqui eu pedi ao Criador para... Eu estava em São Paulo, lá em Cubatão, Santos, São Paulo, e eu fui pregar no Piauí. E foi o maior tempo que eu passei na minha vida. Passei 70 dias pregando ali, todo dia. E eu um dia chorei muito com saudade dos meus filhos, fiquei até doente com febre, e eu pedi ao pai, eu disse, pai, não deixe nunca mais eu fazer isso, não faz sentido eu ser um servo de Deus, estar em São Paulo, e vim obter recurso no Piauí, vim trabalhar aqui, oferecer meus DVDs, porque eu pedi que me ajudasse com oferta voluntária, nunca cobrei nada. Eu falei, não, é um sacrifício para mim, então eu pedi ao pai, para me dar a liberdade de eu estar junto com meus filhos, para enquanto eles cresciam, eu ficar junto com eles, trabalhar junto na minha casa, livre desse sacrifício. E em 2014 comecei a desenhar, trabalhar com artes. 2014 eu saí do sistema, 2016 passei a desenhar. Então hoje, os meus filhos já adultos, um tem 18, outro tem 21 anos, eles trabalham comigo fazendo arte, estamos juntos, não precisamos viajar, sair, né? Estamos juntos aqui com essa liberdade, geramos a nossa renda, né? E quando pagarmos nossas contas, aquilo que a gente puder suprir ao necessitado, nós faremos, porque eu fiz isso a vida toda. Mais de 20 anos, tudo que eu trabalhei na fé foi servindo a pessoas, não me sobrou dízimo nem oferta nessas mãos. Tudo que eu pude fazer, eu ajudei pessoas carentes e ficou muitos ainda precisando, né? Então eu acredito nisso, que o maior é o que serve. Jesus, ele estava, não era na frente das pessoas, era no meio. Pode crer. Se ele estava na beira da praia, por mais que em algum momento ele entrasse no barco para poder rebombar a voz dele, quando ele estava na praia, ele estava no meio. Quando estava lá na casa da sogra de Pedro, ele estava no meio, rodeado das pessoas, alguém vinha tocar nele. Quando ele andava com a multidão, ele andava no meio. Sempre, no dia que ele morreu na cruz, era na cruz do meio. O líder não é o que fica na frente aparecendo, é o que está no meio. Está no meio das pessoas servindo, não é o cara para simplesmente ter o destaque, está apenas na frente. E para concluir, eu digo que aquele que valoriza a hierarquia, tem de ter uma hierarquia, um obedece ao outro, esses poderes, essas coisas.
A ideia desses poderes começou com Constantino, a questão de hierarquia de poderes, porque ele era general e queria ser imperador. E isso espalhou muito. Então, puseram na escritura os clérigos também que queriam, na hierarquia, terem poderes e crescerem, deram muito ênfase na escritura sobre a questão do poder. Pedro dizendo, obedeça a autoridades. Pedro nem mesmo falaria dessa forma. A patrística pôs ali Pedro dizendo, obedeça às autoridades, obedeça ao rei, quando o rei na verdade queria o pescoços deles, né? E alguma coisa do tipo. Aí Paulo diz, olha, obedeça às autoridades, não tem autoridade que não vem de Deus, vem de Zeus. O Criador está por cima de tudo, mas imagina Nicolai Maduro, imagina Mao Tse Tung, imagine Hitler, Nero, Caracalla, Calígula, imagina os Mao Tse Tung, Gengis Khan, imagina os homens que ceifaram bilhões de pessoas da humanidade. Se o Criador queria que estivesse obedecendo eles, matando e morrendo em nome deles, derramando sangue em nome deles. Não, o Criador nunca quis esse tipo de coisa. Então eu digo o seguinte, hoje eu vejo o altar, eu não vejo com bons olhos o altar. E essa questão de liderança também não vejo com bons olhos. Não vejo a questão de pastor, ser pastor, ser líder da pessoa, não vejo com bons olhos. O que eu acredito, eu particularmente, pastor Frank Lima, eu acredito, que o homem tem de ser livre. O que ele puder se abster da política, ficar livre da política, o que ele puder ficar livre da religião, o que ele puder ficar livre de ser um escravo remunerado com braços e pernas alugados, o que ele puder gerar de renda e de recurso para não depender de dinheiro e até estocar alimento, eu creio que isso seria o melhor. Meus queridos, é isso, é a minha opinião. Apenas sou um estudante, um aprendiz, você é aprendiz a vida toda, estamos juntos. Diga nos comentários o que você acha. Um beijão para todos, um grande abraço, estamos juntos.